Olá, eu sou o Thiago Prego e na videoaula de hoje falaremos sobre strings na linguagem C. Vamos embora! O que são strings? Ou, para ficar mais simples de falar, strings? No nosso contexto dessa disciplina, é um arranjo de caracteres, é um vetor de caracteres. Então, é simples como isso. Só que, por se tratar de algo tão importante como um conjunto de caracteres, uma sequência de caracteres que formam palavras, frases e textos de uma forma geral, ganha uma biblioteca específica para fazer o tratamento desse conjunto de caracteres. E, diferente de outros tipos de arranjos, como vimos em outras aulas, as strings sempre terminam com um caractere especial chamado de end of string, EOS, que é o /0. Toda string na linguagem C termina com /0. Só uma observação: cuidado para não confundir com o tipo, a classe string lá de C++, da Standard Library. É uma coisa completamente diferente. Aqui é simplesmente um arranjo, um vetor de caracteres que sempre o último caractere é o /0, o caractere end of string. Então, aqui alguns exemplos, que é um tratamento como outro qualquer quando falamos de arranjos, de vetores nesse nosso contexto da disciplina de linguagem de programação 1 do Cefet Nova Iguaçu. Então, é criado, por exemplo, um arranjo S de tamanho 10 e os 5 primeiros caracteres são A, B, C, /0 e D. O que isso significa? Que do ponto de vista de linguagem C, a string termina no caractere 3. Então, se forem usadas funções da biblioteca string.h, quando você pedir o tamanho dessa string, por exemplo, será o tamanho 3, ABC, porque para cálculo de tamanho, o end of string não é considerado, é a quantidade de caracteres até o end of string. Então, quando manipulamos os caracteres de maneira individual dentro do arranjo, temos que tomar muito cuidado por conta do end of string. E, como um ponteiro de forma geral, como um arranjo de forma geral, é armazenado na memória a partir de um endereço base, de um endereço inicial, que, por exemplo, aqui a nossa string hello, lembrando que termina com end of string, o endereço base, o endereço de apontamento é o endereço do primeiro elemento, do caractere H maiúsculo, índice 0 do arranjo. Na declaração com inicialização de uma string, temos que tomar cuidado com o tamanho que colocamos e o conjunto de caracteres que colocamos. Lembra, na aula sobre vetor, que quando você já vai inicializar, não é bom que se coloque o tamanho. Então, aqui é a mesma coisa. Não é bom que se coloque o tamanho e é possível colocar um tamanho diferente da quantidade de elementos na inicialização, como, por exemplo, char frase 100 e foi inicializado com menos de 100 caracteres. Lembrando aqui que toda vez que você coloca entre aspas duplas, o end of string vai junto, você não precisa se preocupar com isso. E como strings não são
um tipo primitivo na linguagem C, operações como, por exemplo, igual não funciona, igual não funciona, mais, menos também não funciona. Nós precisamos de funções específicas para fazer operações com string. Então, usamos a biblioteca string.h, que tem muitas funções que fazem diversas atividades. E nessa biblioteca temos várias funções diferentes. Primeira função de destaque é a strlen, que dá o tamanho de uma string, a quantidade de caracteres dentro de uma string, com exceção do end of string. Então, ainda que nessa declaração existam 100 possíveis elementos, essa string aqui possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, mais o sétimo, que é o end of string. Então, strlen vai retornar o tamanho 6. Uma outra operação muito comum é a de cópia, quando você quer copiar o conteúdo de uma string para uma outra string. Precisamos tomar muito cuidado ao usar essa função, porque tem que caber. Você precisa ter declarado o seu vetor de forma a caber um no outro, para evitar erro de execução. Uma outra função muito comum de ser utilizada é o strcmp, que é a comparação entre duas strings. str é de string, cmp é de comparar. Então, se der igual a 0, é porque as duas strings são idênticas. Se der um valor diferente, essas strings não são idênticas. Então, isso é muito importante, é assim que é utilizado. Esse maior e menor, dificilmente você quer comparar desse jeito. Uma outra função que é bastante usada também é strcat, onde esse cat é de concatenação. Então, quando você quer colocar uma string e quando você termina uma string, você coloca uma outra string. Então, por exemplo, aqui, fulano da Silva. Só que do jeito que está sendo feito aqui, tem que tomar só um pouquinho de cuidado, porque não tem espaço. Então, ao concatenar essas strings, então vem nome completo, que estava vazio na sua inicialização, nome 1. Como estava vazio, ficou fulano. Ao colocar aqui no nome completo o nome 2, o fulano da Silva vai ficar colado aqui. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado ao usar strcat. Ele não inclui o espaço sozinho. Você que vai precisar fazer isso. Duas funções que são muito utilizadas para conversão de uma string em um número. Então, você quer ter um número, mas você tem uma string. Como é que faz isso? Usando ato i, de número inteiro, se você quiser um número inteiro, ou ato f, se você quiser um número em ponto flutuante. E, do caso do ponto flutuante, o retorno é no tamanho double, mas não tem problema se você colocar isso num float, porque ele vai fazer a conversão automática para isso. Alguns detalhes se na string tiver mais do que um número, essa conversão vai ser errada. Se tiver algo a mais ou algo diferente de um número. E como linguagem C é baseado na língua inglesa, o ponto é que é o divisor entre parte inteira e parte decimal, e não a vírgula. Uma função bastante utilizada é quando você quer pegar do teclado, da entrada padrão, melhor dizendo, uma string. Você pode colocar uma frase completa até que se aperte Enter. Ao apertar Enter,
todos os caracteres antes do enter serão colocados dentro da string. E precisa tomar cuidado porque tem que caber dentro da string, senão dá erro de execução. A forma de contornar isso é usar fgetS, porque você passa a quantidade de caracteres que você quer que seja colocado dentro da string. Então, se forem informados mais caracteres, não tem problema. O detalhe é, o enter, ele vai junto. Então, isso precisa ser considerado na hora que você usa o fgetS. O scanf pode ser usado para colocar um conteúdo dentro de uma string, mas ele tem uma limitação. Se você der espaço, ele já não considera o que vem depois do espaço. Então, até que venha um espaço ou enter. Então, isso limita também. Então, o mais usual é usar fgetS. É a função mais estável. sprintf é quando você quer inserir numa string de forma parametrizada. É parecido com o printf, mas em vez da saída ser o prompt de comando, o terminal é a própria string. E precisa que caiba, porque se não couber, vai dar erro de execução. Então, aqui ficam 2 exercícios para o aluno interessado e uma forma bem interessante de você treinar o seu conhecimento na linguagem C e você vai ver o resultado se está dando certo, se está errado. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu ficarei feliz em te ajudar. Então, um abraço para o professor Rafael, que fez esses slides, e o conteúdo desses slides dessa videoaula são baseados no livro Introdução à Estrutura de Dados. Terminamos aqui a nossa aula sobre strings na linguagem C. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe muito.